noite. Boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? Você que está acompanhando a gente em casa, boa noite. Vocês estão bem? Estão felizes? Empolgados? Eu estou muito empolgado para o que Deus vai fazer essa noite. Se está em casa, né? Prepara a sua Bíblia aí. Fique confortável. Nós vamos dar continuidade ao tema até o fim. Nós fomos ministrados pelo pastor Jackson. Estamos estudando o livro de 1 João, tema muito precioso, estamos nos aprofundando na palavra de Deus. Eu particularmente tenho sido muito ministrado por Deus através desse tema. Acredito que você também tem sido, né? E se ainda não foi ministrado por Deus, então ainda tem tempo, porque ainda tem muita coisa para a gente ver através desse tema. Relembrando um pouquinho, recapitulando um pouquinho, primeiro, o apóstolo João, ele escreve essa epístola para os crentes. Então isso é muito importante para que nós relembramos disso. É uma carta escrita para quem já cria em Deus, para quem já crê em Deus. No caso, somos nós. E ele começa ali no capítulo 1, né, trazendo a verdade a respeito da história de Jesus, combatendo, né, o gnosticismo, né, e várias outras doutrinas que estavam sendo instaladas na igreja, né, e fazendo com que as pessoas desacreditassem da humanidade de Cristo, de que ele viveu em carne e osso. O apóstolo Paulo, ele vem, né, como testemunha ocular do Evangelho, comprovando a humanidade de Jesus, né, como homem, um Deus homem, que é o Deus que nós cremos, um Deus em carne e osso que viveu entre nós. Isso é muito importante. E ele vai continuando ali, logo no capítulo 1 também, né, falando a respeito de que Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se nós cremos em Deus, né, se nós professamos essa fé, cremos em Deus, vivemos na escuridão, nas trevas, nós estamos mentindo. Ele vai trazendo ali o entendimento e a compreensão da necessidade que nós temos de confessar os nossos pecados continuamente. E agora, no capítulo 2, hoje nós vamos ver a respeito, né, mais uma evidência que deixa claro daqueles que creem em Deus, daqueles que são verdadeiros cristãos, a prova moral, que é a prova da obediência a Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Jesus, nós te entregamos esse tempo diante do Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Quebranta os nossos corações orgulhosos, frios, mas que diante da Tua palavra nós possamos ter uma reverência, um temor santo. Nós clamamos ao Senhor, que o Senhor ministre aos nossos corações, aqueles que chegaram aqui ansiosos, preocupados, que diante da Tua palavra, diante do Senhor, possam encontrar descanso, esperança. Eu clamo ao Senhor, ó Pai, que neste momento, toda distração, toda preocupação, ela caia por terra, nossos corações estejam atentos para aquilo que o Senhor deseja falar com nós. Usa-me, ó Pai, usa-me para falar com a Tua igreja. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Então você pode abrir a sua Bíblia, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1.
Você está em casa assistindo, não esquece de curtir aí, de compartilhar, para que através dessa live e as outras, tantas outras, nós possamos alcançar, né, todo o litoral paranaense e mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Então vamos ler lá. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todos o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Muito importante a gente entender logo de início a forma como o apóstolo João ele inicia esse capítulo dizendo meus filhinhos. Então mais uma vez ele vai nos relembrar, trazer à memória coisas de suma importância. Justamente por isso que nos capítulos anteriores ele veio falando a respeito da graça de Deus e do perdão. E agora ele continua, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E ele escreve justamente essas coisas para que nós não pecamos. E o mais importante é que nós não banalizemos a graça de Deus. Não usemos esse favor imerecido de Deus para que nós continuemos vivendo uma vida em pecado. Muito pelo contrário. Mas que através da graça e da misericórdia de Deus, nós possamos mudar de atitude e nos arrependermos. Por isso João escreve desta forma. A bondade de Deus não é um incentivo para que nós pequemos. A bondade de Deus é o meio que nós sejamos constrangidos para que vivamos a vontade de Deus. Então a graça de Deus, ela deve nos impulsionarmos a viver uma vida santa, uma vida irrepreensível, e não banalizarmos o que Jesus fez na cruz, como muitas vezes nós fazemos. Sabe? É normal pecar, Jesus me perdoa. Não. Não é normal ser escravo do pecado. Sim, nós vamos pecar. Só que o quanto nós temos olhado para a graça de Deus e desvalorizado ela. Quanto nós temos olhado para isso e não dado a devida atenção. A bondade de Deus é o motivo para que vivamos uma vida em santidade, uma vida em constante arrependimento. Se você ler a Bíblia, você vai lembrar da história da mulher que foi encontrada em adultério. E os mestres da lei e os fariseus, eles trazem essa mulher para Jesus e dizem, mestre, essa mulher foi encontrada em adultério. A lei diz que nós devemos apedrejá-la, o que o Senhor nos diz. Então Jesus, com toda a sabedoria, ele olha para aquela galera e diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eles foram tomados por um sentimento de humildade, claro que momentâneo, o que foi fazendo com que cada um saísse dali
reconhecendo que nenhum deles, né, havia uma vida irrepreensível, e só fica aquela mulher diante de Jesus. E Jesus pergunta para ela, aonde eles foram? E todos haviam ido embora. Jesus olha para ela e diz, se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Está entendendo? A graça de Deus, ela não é um motivo para que nós continuemos vivendo uma vida em pecado, mas ela é um combustível, ela é um combustível para que nós vivamos uma vida em santidade. Quanto mais nós conhecemos a bondade de Deus, mais nós sentimos vontade e prazer em adorar a Deus, em viver uma vida em santidade. E ele vai continuar. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe, talvez você viva uma vida mergulhada no pecado, uma vida de condenação, uma vida onde o teu passado, ele te deixa amargurado, ele te deixa, sabe, traz um peso, uma angústia da condenação, porque você ainda não teve uma revelação, porque você ainda não compreendeu a graça e a bondade de Deus, o quanto nós somos amados, o quanto Deus nos ama, o significado da cruz. E por isso que talvez você tenha até hoje vivido dessa forma. Mas eu creio que hoje Ele está nos levando para este lugar, para nos lembrarmos disso. Eram fundamentos básicos, mas que João ele fazia questão de relembrar os irmãos dele disso. E que hoje nós também precisamos nos lembrar disso. O verdadeiro arrependimento é querer agradar a Deus e mudar de atitude. Existe em você uma atitude sincera, uma luta sincera contra o pecado? Existe dentro de você uma atitude sincera em buscar a Deus, em conhecer a Deus? Ou você se alimenta somente dos cultos do domingo? Ou você se alimenta somente dos grupos pequenos? Porque se você ainda não conheceu a graça de Deus, o amor de Deus, talvez você esteja vivendo de uma forma mecânica, religiosa, legalista, e não por um amor sincero, uma busca sincera em viver uma vida em santidade, que é o que Deus deseja de nós, que é o que Deus espera de nós. Ele continua ali dizendo que nós temos um advogado. Nós precisamos nos lembrar essa noite, é que se esse sentimento de culpa, esse sentimento de condenação, ele te faz sentir dessa forma, nós temos alguém a quem recorrer. Nós temos alguém, um advogado a quem recorrer das nossas acusações, de toda essa condenação. Isso é maravilhoso. É Jesus. Eu lembro de um tempo da minha conversão, onde estava estudando o livro de Hebreus, e no capítulo 9 e 10, ele vai trazer um entendimento simplificado a respeito do sacrifício de Jesus, a respeito da nova aliança. Eu lembro que um dia no meu quarto, enquanto eu lia aquelas palavras,
Eu fui tomado por um sentimento de graça ao entender o que Jesus tinha feito por mim, ao entender que o sangue dele havia me comprado de todo o pecado, que tudo aquilo que eu carregava do passado, todos os meus pecados, toda a minha vida impura, tudo que é de pior, você pode imaginar, Jesus havia pagado o preço na cruz. O sacrifício, o castigo que estava sobre mim, Jesus levou na cruz. Ele é o nosso advogado. E quando eu fui tomado por aquele sentimento, eu lembro que eu lia essas palavras e eu chorava e chorava diante da palavra de Deus, porque eu fui tomado por esse sentimento de graça. E é esse sentimento de compreender aquilo que Jesus fez por nós, que seja motivação para você, para viver uma vida irrepreensível, para viver uma vida sem pecado. Nós vamos pecar, até que Jesus volte, constantemente. Mas essa graça, esse entendimento do que Jesus fez por nós, ele deve nos impulsionar para viver da forma como Ele viveu. E esse é o nosso advogado, justo, santo, perfeito, onde a palavra de Deus diz que nenhum erro foi encontrado em sua boca, Ele não pecou. Jesus, Ele foi totalmente homem, assim como nós, Ele sentiu angústia, Ele sofreu, Ele chorou. Quantas vezes podemos ver na palavra de Deus momentos em que Jesus se entristeceu e Ele era homem. E é isso, Ele se compadece de nós, da nossa dor, da nossa angústia. Esse é o nosso advogado, um advogado justo. João, ele nos diz essas coisas para que nós tenhamos certeza da nossa salvação, para que em momentos de pandemia, como nós estamos vivendo, momentos de incertezas, momentos de crises de ansiedade, momentos de angústia, nós possamos nos lembrar que Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote, que assim como nós, sofreu todas as tentações, mas foi obediente até a morte e a morte de cruz. E aí você pode se perguntar, tá bom, mas como pode um Deus justo justificar pessoas injustas? E aí é que entra o nosso Deus justo. Jesus, Ele não chega diante de Deus como um homem caído, como o primeiro Adão, mas sim como o segundo Adão, um homem totalmente puro, limpo, sem mentiras. Ele é o nosso advogado de defesa, mas ao contrário de nós, pecadores, Ele não apresenta provas mentirosas, mas provas verdadeiras. Ele mesmo é a prova. A Bíblia diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E no grego original essa palavra significa apaziguamento ou santificação, ou seja, Jesus satisfez a ira de Deus na cruz. Está entendendo? A ira que estava sobre nós caiu sobre Jesus. Isaías vai dizer isso também. Isso é muito poderoso. E nós precisamos nos apossar dessa verdade, nos lembrar dessa verdade, que Ele é o nosso advogado justo. Isso não te traz uma alegria? Eu não sei, mas o meu coração, ao ler essas coisas, ao olhar para a minha vida e ver o quão pecador eu sou, o quão ruim eu sou, e saber que existe um Deus
que se importa comigo, um Deus justo, carregou todo o peso dos pecados, dos meus pecados na cruz. Isso me enche de alegria e é isso que me move para que eu viva uma vida íntegra, uma vida em santidade. E é isso que deve nos mover. E ele vai continuar. E nisto, sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aqui o apóstolo João, ele está fazendo uma correlação direta entre obedecer a palavra de Deus e conhecer a Deus. Ele diz, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele, verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aqui, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é sobre Ele, não é sobre nós. E é isso que nos traz segurança. A Bíblia não é sobre mim, não é sobre você. A Bíblia, ela é sobre Deus, do começo ao fim. Os mandamentos de Deus, ele vai muito além de apenas obediência. O que Deus deseja de nós, presta atenção, o que Deus deseja de você não é apenas que você obedeça de uma forma vazia, isso é legalismo. Mas o que Deus deseja de nós é que nós o conheçamos através da palavra dele. Olha só, primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim. Sabe o que isso significa? Que Deus, ele é apenas único, que Deus, ele é único, que ele é acima de qualquer coisa. Está entendendo? Os mandamentos de Deus não é sobre apenas obedecer a Deus, mas é sobre conhecer a Deus, porque tudo aponta para Ele. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Sabe o que isso significa? Que Deus é o Criador de todas as coisas. Ao adorar qualquer imagem, você não está adorando o Criador, e sim a criação. Ele é o Criador de todas as coisas. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Sabe o que está querendo dizer aqui? Que Deus é santo, que Deus é poderoso. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Sabe o que significa aqui? Que Deus, ele não precisa do teu trabalho. Ele é soberano. E por isso ele manda guardar o sábado. Por isso ele manda santificar um dia para ele. Porque ele não precisa do seu trabalho. Ele é Deus. E ele continua: honra teu pai e tua mãe. Sobre a trindade, não matarás. Deus é vida. Ele é o criador da vida. Ele é o autor da vida. Só ele pode tirar e dar. Não adulterarás. Está falando a respeito da fidelidade de Deus. Deus é fiel.
Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Deus é a verdade. Deus é o caminho. Não cobiçarás. Deus é o dono de todas as coisas. Eu pulei um. Não furtarás. Sabe o que está falando a respeito de Deus? Que Ele é o provedor de todas as coisas. Está entendendo? Então os mandamentos de Deus não é apenas para que nós obedeçamos, mas o que Deus deseja de nós é que nós o conheçamos através da sua palavra. Por isso o apóstolo Paulo, por isso o apóstolo João, ele vai dizer: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. O pior erro de interpretação bíblica, quando nós lemos a Bíblia, é ler alguma história e achar que nós somos algum personagem. É olhar para a Bíblia e quando nós lemos a história de Davi, achar que nós somos Davi. Eu fazia muito isso quando eu vim para cá. Quando eu olhava para a história de Abraão e achava que era Abraão. Não. A Bíblia não é sobre nós. A Bíblia é sobre Deus. E ele vai continuar caminhando para o fim. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da mesma maneira como ele andou. Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele andou. Em João 4,34, Jesus ele diz que a minha comida é fazer a vontade do Pai. Viver como Jesus é viver uma vida de constante negação a si mesmo, do seu ego, do seu eu. Viver como Jesus é olhar para a cruz e escolher obedecer. Olhar para viver como Jesus, andar como Ele andou, é escolher negar a si mesmo. Jesus vai dizer lá em Lucas que aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo e carregue minha cruz. Viver como Jesus é escolher obedecer. Por isso o apóstolo João ele diz: aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar como ele andou. Aqui, nós vamos chegando a um ponto em que você ou tem mais certeza da sua salvação, tem mais certeza de que você entregou a sua vida a Cristo, ou se talvez você ainda precisa se arrepender verdadeiramente. Talvez você é aquela pessoa que diz que cresceu no berço evangélico,
e a vida inteira lutou para viver em comunhão, se esforçou para ter uma vida em devocional, adorar a Deus, buscar a Deus, ler a palavra de Deus, mas tudo sempre foi pesado, tudo sempre foi cansativo, sempre lutando pelos mesmos pecados, sempre caindo nas mesmas coisas, sempre aquela inconstância. Talvez você seja essa pessoa hoje. Jesus, Ele está te chamando hoje para andar como Ele andou. Jesus está te chamando hoje para que você deposite nele todo o seu fardo, todo o seu passado, toda a sua condenação, toda a sua culpa, que você descanse nele. Talvez você é essa pessoa hoje, ou talvez você apenas precisava se lembrar dessas verdades para que, opa, eu estou viajando, opa, eu preciso lembrar o porquê Ele morreu na cruz por mim, opa, eu preciso lembrar que existe uma esperança, Cristo é a minha esperança. Gostaria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos por um momento. Começasse a refletir acerca da sua vida cristã. Você é um seguidor de Jesus? Só segue a Jesus quem andou como Ele andou. Pense nisso. Se você hoje reconhece que até aqui tem obedecido a Deus apenas pela obediência, tem sido algo pesado, algo cansativo, você ainda não tem certeza da sua salvação. Por vezes, quando você cai, você se pergunta: será que Deus vai me perdoar? Será que esse pecado tem perdão? Foi tão grave o que eu fiz? Talvez você não tenha tido um descanso há muito tempo, com medo da condenação. Mas hoje Jesus, Ele quer ser o seu advogado. Ele quer apresentar a tua causa diante de Deus com o sangue dele. Vamos lá, se você é essa pessoa, gostaria que você repetisse essa oração comigo, confessando a Cristo, o seu Senhor, e entregando a sua vida a Ele. Senhor Jesus, diante da exposição da Tua palavra, eu reconheço que preciso do Teu perdão. Eu reconheço que necessito da Tua graça, que necessito da Tua misericórdia. Eu necessito de Ti, Jesus. Hoje eu quero entregar a minha vida a Ti, me livrando de toda a culpa do passado, de toda a condenação. Hoje eu decido andar como o Senhor andou. Eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Me
derrama aos pés da cruz. Hoje eu escolho, Senhor. Hoje eu decido entregar a minha vida a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos de olhos fechados e cabeça baixa. Se você fez essa oração, por gentileza, levante uma das mãos, só para mim ver você e poder conversar com você depois e orar por você. Amém, amém. Glória a Deus. Você pode me procurar depois, ou procurar o pastor Jackson. Está orando por você. Vamos lá, agora talvez você seja essa pessoa que sempre se denominou um cristão, por viver práticas religiosas, participar de todos os cultos ao domingo, servir. Mas Jesus hoje está te levando ao arrependimento. Se você reconhece hoje que tem vivido de uma forma automática, precisa se arrepender, escolher obedecer a Deus para conhecê-lo. Queria que você repetisse essa oração comigo. Senhor Jesus, me encontro em um estado onde somente o Senhor tem poder para fazer eu enxergar. Eu não quero viver uma vida religiosa. Eu quero viver como o Senhor viveu. Eu me arrependo da forma como eu tenho vivido. Quero descansar no Senhor, lembrando dessas verdades, de que em Ti eu tenho descanso, esperança. Cura, Pai, o meu coração, me encha de esperança e de paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você pode se levantar, por favor?